Hello everybody, how are you doing today? Tudo bem, pessoal? Prazer novamente estar aqui com vocês. Professor Janilson. Vamos estudar inglês, né? Dar continuidade ao estudo de inglês. E desta feita nós vamos falar sobre modal verbs. Do you know what modal verb is? Então você sabe o que é verbos modais? Pois é, nós vamos falar aqui. Mas antes de darmos continuidade, peço a você que se inscreva aqui se ainda não for inscrito e dê o seu like logo no início para que você não esqueça. Ok, my friends? Continuando, vamos ver algumas características do verbo modal, quais são as suas aplicações, onde é que nós podemos usá-lo. Ok? So, continue with us until the end of this video. Então, continue conosco até o final desse vídeo, beleza? E para iniciarmos, nós vamos falar sobre o modal na funcionalidade dele, vamos dizer assim, de capacidade. Porque, não sei se você sabe, mas o modal ele pode ser usado para expressar capacidade de, habilidade de fazer algo, pode ser usado para fazer pedidos, pode ser usado para falar sobre possibilidade, algo que pode ou não ser feito ou acontecer, ok? Então, nós vamos falar sobre isso e também sobre permissão. Vamos dar início então falando sobre habilidade, ou seja, capacidade, alguém que pode fazer algo, consegue fazer algo, tá? Nós vamos citar alguns exemplos e, à medida que houver necessidade, você pode dar um pause no vídeo, pausar o vídeo e voltar novamente e rever aquilo que você achar necessário. Então vamos aqui, eu separei algumas frases que nós vamos falar sobre e você pay attention to these, my friends. A primeira frase é: He can speak English, but he can't speak Greek. Então ele sabe falar, ele consegue falar inglês, mas ele não sabe ou não consegue falar grego, tá? Então percebeu a posição do modal verb? Logo após o sujeito. He can speak English, but he can't Greek. Simples. Afirmativa. Tem uma outra aqui que seria: Mike and Peter can drive a car very well. Certo? Então, Mike and Peter sabe ou consegue dirigir um carro muito bem. They are really good drivers. Eles são muito bons motoristas. Percebeu? Então, o can eu uso a todo instante. Todo instante eu estou usando can. O que não é comum é dizer, que às vezes a pessoa acha que pode usar o know, o verbo know, né? O verbo know, saber. Mas eu não uso para falar de habilidade. Eu posso até usar I know how to drive a car. Mas quando eu quero falar expressar habilidade, eu uso can. Certo? Isso no presente. E, entendido então na afirmativa, vamos ver uma na interrogativa, que é muito simples, você coloca o can no começo, ou, vamos dizer assim, antes do sujeito. Vamos lá? Can you type faster than me? Can you type faster than me? Então, você consegue digitar mais rápido que eu? Can, então, no início. Muito simples também. Ok? Vamos ver outro exemplo. Can they handle this new machine? Can they handle this new machine? Certo? Alguém então responde: Sure. They can handle it better than me. They can handle it better than me. Muito simples também, tá? Então, vai observando a posição, tá? Logo, logo nós vamos ver como é que faz, então, uma negativa e você vai perceber que é simples também. Vamos, então, ver uma negativa para você já ir contextualizando e fazendo as suas aplicações. Então, vejam só. Children cannot choose everything by themselves. Certo? Children cannot choose
everything by themselves. Então, as crianças, por si mesmas, elas não podem escolher as coisas, certo? Então, ou elas não conseguem, elas precisam de alguém para auxiliá-las nas escolhas, tá? Então, negativa, o not depois do can, tá? Cannot, I cannot, he cannot, they cannot, she cannot. Simples, para todas as pessoas, não há variação aí do modal verb, certo? Então tá aí. Certo? Entendido? Vamos ver então permissão. Como é que eu uso então o modal para permissão? E ainda falando do can, certo? Eu posso usar, tem outro modal verb para usar para permissão? Tem. O can, mais informal, eu uso no dia a dia, né? É bem informal mesmo. Vamos ver o exemplo então? Ele é de menor, é um grau menor de formalidade. Vamos usar então. Can I go to the toilet? Posso ir então ao banheiro? Fácil, né? O can então no início, por conta de ser uma question. Outro então. Ou melhor, vamos responder essa questão. Of course. But don't take too long. Você, claro que pode ir. Você pode ir, mas não demore muito, tá? Ok? Vamos ver outra então. Can I open the door? It's very hot. Posso abrir a porta? Tá muito quente. E a pessoa então pode responder da seguinte forma: Yes. Make yourself at home. Muito usado também quando você quer dar liberdade para a pessoa e você falar para ela que ela pode se sentir em casa, ficar à vontade. Make yourself at home. Isso é muito usado também. Deu para lembrar? Quer me ouvir mais uma vez? Can I open the door? It's very hot. Tranquilo, né, my friends? Certo? Então, esse que nós acabamos de ver foi de permissão. Usando o can para falar de permissão. E vamos mais à frente, falando agora de possibilidade. Como então que eu falo usando o can de possibilidade? Algo que pode acontecer, certo? Vamos lá então, a primeira frase. We can go to the movies if you want. We can go to the movies if you want. Então, nós podemos ir ao cinema se você quiser. Possibilidade, tá vendo? Can, inúmeras formas que nós utilizamos ele no nosso dia a dia. E aí a pessoa responde, Really? I'd love to. Sério? Nossa, eu adoraria. Percebeu? Vamos ver mais um exemplo. Jennifer can go through this way. It's faster. Então, Jennifer pode ir por esse caminho aqui. Há a possibilidade de ir por esse caminho. É mais rápido. Certo? Então, can. Ele é muito legal, muito bom. Uma vez que você compreendeu ele direitinho, você consegue incluir, inserir ele no seu dia a dia. Fica fácil, você não fica procurando palavras para falar. Uma vez que tem algumas situações que você não tem que ser o can, tem que usar esse modal. Ok? Entendido? Vamos falar então um pouquinho do could. Could. E como nós dissemos no início, o could, ele pode ser usado também. Só que agora com um grau de formalidade maior. Lembra quando você fala assim, eu poderia usar seu telefone? É o could em inglês. Certo? Então esse could, ele é muito útil também. E ele pode usar também para expressar permissão, conforme eu falei. Pode usar para expressar habilidade in the past, no passado. Não tem como, preciso dele. Coisas que eu conseguia fazer, que eu tinha habilidade, né, de fazer no passado. Vamos ver então alguns exemplos. Vamos iniciar pela permissão, aquilo que eu posso. Vamos lembrar que o could, ele é bem formal, né? Veja a primeira frase. Could I talk to the director? Poderia falar com o diretor? Aí a pessoa pode responder, Sure. Your name, please? Claro. Seu nome, por favor? Tá? Então, could, ele é formal. E muito útil
Nós usamos também em muitas situações, ok? Vamos ver mais uma frase para você compreender melhor. Olha só. Could I see your passport, sir? Né? Pedindo permissão para ver o passaporte. E aí você, se for o caso, você pode responder yes, here you go. Aqui está. Sim, aqui está. Então, could, muito usado também, e você precisa compreender. E não é difícil assim, né? As pessoas às vezes acham muito difícil, mas a maneira como você vai usar no dia a dia, it becomes easier. Se torna mais fácil. Certo? Nós vemos de permissão, o could. Vamos ver então de habilidade, aquilo que você conseguia fazer lá no passado. E você quer expressar aquilo que você conseguia fazer. Não significa que você não consegue hoje. Aquilo que eu conseguia fazer, que eu fazia, ou que eu fazia e não faço mais, nós usamos outro modal, né? Ou outra expressão, que seria o use the to. Aqui nós estamos falando de modal could, que eu conseguia fazer, estou expressando aquilo que eu fazia, certo? Olha então a primeira frase, usando aqui a personagem Marilyn. Então, Marilyn could already sing when she was 4. Então, Marilyn, quando ela ainda tinha 4 aninhos, ela já conseguia cantar. Certo? Tá? Então, acho que não é necessário repetir. Mas vamos repetir de novo, para você observar bem aí a pronúncia da palavra. Marilyn could already sing when she was 4. Então, ela conseguia cantar quando ela tinha 4 anos. Could in the past. Outro exemplo. Peter could swim very well when he was a little boy. Então, Peter could swim when he was a little boy. Ou could swim very well when he was a little boy. Né? Você dá ênfase aí, muito bem, quando ele ainda era garoto. Fácil. Então, ele could swim. Ele conseguia nadar. Ele tinha essa habilidade de nadar quando ele era bem jovem. Ok? Vamos ver uma, então, na question, para você melhorar aí a sua compreensão. E vamos lembrar que, igual can, usamos, então, o could no início. Vejam. Could you play marble when you were 10? Tá? Então, você jogava bolinha de gude quando você tinha 10 anos. Então, could no início. Could you play marble when you were 10? Simples também. Você tinha essa habilidade? Você conseguia jogar bolinha de gude quando você tinha 10 anos? Ok? E aí, você pode responder. Então, com sempre colocando uma resposta para você. Como é que eu respondo? Como eu respondo? Nesse caso, você responde yes. I was very good at it. Yes, I was very good at it, ou at it, como você queira dizer. Tá bom? Então, nós vimos aí na interrogativa, né, falando de habilidade, usando could in the past, of course, no passado. E por último, vamos ver de possibilidade. O que nós poderíamos falar de possibilidade, né? Aquilo que você poderia fazer. A possibilidade, né, de fazer. Ou houvesse possibilidade, né? Então, veja. I could have gone to USA with Hannah, but by reason of force majeure, I couldn't. Então, eu, né, poderia ter ido aos Estados Unidos com Hannah. Mas, por força maior, não fui, né? Por força maior, eu não fui, eu não pude ir, tá? Então, nós usamos o could para falar de possibilidade. É uma das características desse modal. E por último, mas não menos importante, nós temos why did you do that? Tá? Quando você viu alguma coisa que alguém fez e você fala assim, why did you do that? Por que você fez isso? You could have broken your leg. Você poderia ter quebrado sua perna. Tá? Possibilidade. Percebe, folks? Não é difícil, é preciso você começar a usar, entender o conceito, pegar algumas aplicações, exemplos igual nós estamos dando aqui, certo? E você continua, né, no seu aprendizado, sempre procurando ouvir músicas, que ajuda bastante, assistir
séries, filmes. Isso vai te ajudar muito no seu processo de aprendizagem de inglês. Ok, my friends? Eu espero então ter contribuído mais um pouquinho com o seu aprendizado de inglês, tá? E nesta ocasião, falando sobre os modais, tá? Não se esqueça de dar uma olhadinha lá no Instagram, onde nós temos aí periodicamente frases, provérbios do dia a dia, né, equivalentes ao português em inglês, e você pode também inserir no seu vocabulário, ok? E, mais uma vez, se gostou, dê um like aqui por gentileza, se inscreva se ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos, e eu vou ficando por aqui. Eu agradeço você imensamente por assistir esse vídeo. Thank you for watching this video, my friend.